Amém, irmãos? Dei o recado. Atos capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, atentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Amém e amém. Doce amado Espírito Santo de Deus, me submeto, me sujeito ao teu governo e à tua vontade. Faça-se conforme o teu querer, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Trabalhe em nossa mente e coração segundo o teu plano, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto, né? É um texto muito, parece que contundente, né? É um texto assustador. É um texto que mexe com o nosso espírito. Te imagina um casal vender uma propriedade e eles vão até Pedro, acordaram em casa que eles iam falar que venderam por uma parte só. E eles faziam parte da congregação. Não estou falando de um ímpio, alguém que não conhecia Deus. Estamos falando de alguém que conhecia Deus, alguém que fazia parte. Se eu pegar lá no livro de Atos, capítulo 2, Bruna, Atos 2:45, para o que eu me lembro. Antes um pouquinho. Isso, Atos 2:45. Vendiam, isso mesmo, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Presta atenção. O hábito daquela congregação, dos irmãos naqueles dias, era: quando eu negocio que eu ganho dinheiro, eu vou até a igreja, eu vou até a congregação, vejo se alguém está precisando de alguma coisa, e eu divido com ele o dinheiro que eu gastei, que eu ganhei, melhor dizendo. Ele pegava uma parte do dinheiro que, quando distribuindo o produto,
Quando nós pegamos Ananias e Safira, qual foi o problema deles? O problema deles é porque eles mentiram. Não! A mentira, ela foi criada pelo diabo. A palavra do Senhor diz que Satanás é o pai da mentira. Ele criou a mentira. Já vou achar aqui. Satanás, ele criou a mentira. Por ele ser o pai da mentira, todo mentiroso é filho do diabo. Todos que mentem. Só que o problema da Ananias e Safira foi avareza e orgulho. Avareza e orgulho, mas tá bom, pastor, avareza, nós até entendemos. Eles venderam, tiveram um lucro X e só apresentaram Y. Vamos supor, tiveram um lucro de 10, só apresentaram 5. Isso dá para entender que isso é avareza. Mas orgulho do quê? O orgulho de entrar na fila de quem dava tudo. Né, que como o Guilherme uma vez falou, eles entraram na fila de quem dava tudo. Tipo assim, ó, eu faço parte deste povo que entendeu o amor ao próximo. Então agora para eles fazer parte da congregação já não era um dever como cristão. Agora para eles era um orgulho fazer parte daquele povo. Porque os crentes lá do começo, eles causavam constrangimento nos que não criam. O povo tinha medo de se aproximar deles, porque eles faziam tudo contra o que a sociedade queria fazer. Havia santidade, não havia adultério, não havia prostituição, havia medo de pecar, havia temor a Deus, havia comunhão, havia repartir do pão, havia repartir dos recursos. A sociedade que pregava tudo ao contrário agora tinha problema. Então se infiltrou no meio eles, querendo ser um igual, pelo orgulho de dizer, nós somos um do caminho também. Só que o orgulho e a avareza os tornaram mentirosos. E por conta disso, eles entraram num ambiente que denunciou o pecado. Quando Pedro ele fala com Ananias, e Ananias mente, na sequência ele fala com Safira e ela mente, ali provocou a queda de duas pessoas que poderiam ter vivido uma história magnífica, e até hoje eles são lembrados como alguém que provocou o Senhor. É interessante que dos 70 que Jesus enviou não se fala o nome. De todos que estavam reunidos na congregação, de pouquíssimos é falado. Agora daqueles que tentaram enganar, ficou em evidência, para que não agora fosse como um exemplo, mas ficasse como testemunho de que aquele povo que estava naquele lugar era um povo santo. Por isso que não dava para entrar no meio deles, onde a régua tinha sido aumentada, e viver de qualquer jeito. Viver escondido no meio de quem dava tudo. Quando ele reteve parte do preço, ele sentiu-se no direito, porque afinal de contas era dele. E agora ele se vê um cara tão inteligente que ele vai mentir para Pedro. Sabe o que isso quer dizer, Rafael? É porque Ananias nunca teve encontro verdadeiro com Cristo. Safira nunca teve encontro verdadeiro com Cristo, porque eles pensaram que podiam enganar o Espírito Santo. Assim são as pessoas que servem a Deus e vivem no pecado. Elas conseguem subir no altar praticando pecado. Elas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Quando Ananias ousou mentir, porque ele não conseguiu, ele conhecia Jesus, ele conhecia o Espírito Santo, mas não tinha tido um relacionamento com eles ainda. E Jesus ele é tão crítico em relação a isso, ele é tão seletivo, a palavra certa, ele é tão seletivo, que no dia da sua volta, vão ter pessoas que vão chegar diante dele e vão dizer, Senhor, em teu nome curei os enfermos, expulsei os demônios, em teu nome falei novas línguas. Ele vai dizer, não te conheço. Mas eu te conheço. Não, mas você nunca sentou à mesa comigo. Onde que você me conhece? Ele é tão seletivo que ele não se dá ao luxo
de se comprometer com quem não se compromete. Jesus não se envolve com ninguém, Ele se compromete conosco. E o compromisso é a única forma de sermos tratados. Ananias e Safira, eles têm o orgulho de serem capacitados intelectualmente, de negociar. Eles tinham orgulho de entrar dentro de uma congregação onde tudo parecia que era normal. Eles achavam que eles também estavam dentro daquele ambiente de bênção, de alegria, de pureza, de santidade. Só que eles realmente estavam fora do contexto, porque eles ainda achavam que poderiam enganar o Espírito Santo. Eles ainda achavam que poderiam viver de qualquer jeito. Sabe o que é legal? A gente não vê Deus com dificuldade para abençoar ninguém. Nós vimos nós com dificuldade de sermos abençoados por Deus. Quando nós conseguimos continuar numa condição de pecado, mesmo sabendo quem Ele é. A Bíblia Sagrada diz que sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém verá o Senhor sem santidade. A Bíblia Sagrada, ao longo de toda a história, ela revela um Deus seletivo, sim, no sentido de quem anda com Ele. Um Deus que Ele escolhe, um Deus que Ele gera em nós uma oportunidade de conhecê-lo. O Espírito Santo que se revela a nós, o Deus que se revela ao homem. O Deus que diz: eu sou Deus, você quer me conhecer? E reclama todos os dias a nossa decisão em andar com o Senhor. Ele reclama todos os dias que nós tenhamos relacionamento com Ele. Você sabe que os planos de Deus, né? Como eu comecei falando aqui no começo, tudo começa dentro de uma casa, tudo começa dentro de um lar, de uma família. Da mesma casa sai o doutor, sai o médico, sai o traficante, sai o ladrão, sai o assassino, da mesma casa. Mas Deus cobra do homem a ordem na sua casa. O pecado gerado por Ananias e Safira diante do Espírito Santo, ele foi acordado na casa deles. Lá na casa deles, ninguém se importava. O pecado não era denunciado, muito pelo contrário. O pecado ele era acobertado, o pecado ele era camuflado, o pecado ele era normativo. E com certeza, todo mundo tem os seus problemas, e quem não tem, atire a primeira pedra. E se torna os lares, o ambiente, como é que é, onde a gente começa a gerar projetos? O casulo, não, o núcleo. E se torna os lares o núcleo de formação de mentirosos, de prostitutos, de ladrão, de velhacos mal pagadores, de mentirosos. A Bíblia Sagrada não fala se Ananias e Safira tinham filhos, mas Guilherme, se eles tivessem filhos, eram mentirosos.
filhos do diabo. É muito interessante quanto que Deus, Ele cobra em casa a ordem. É muito interessante, vocês prestem atenção, quando Deus fala com Noé, lá no dilúvio, Noé faz uma arca, prepara uma arca, ele construiu a arca, passa-se os anos, a arca construída, Deus fala, entra você e a sua família. Quer dizer, se a família dele estava bem estruturada ou mal estruturada, era a casa dele que ia dar continuidade à história. Era a casa dele que promoveria o sucesso ou o fracasso da humanidade. Lá no livro de Êxodo, quando começa a saída do povo de Israel do Egito, eram mais de 1 milhão de pessoas, pelo que alguns cientistas estudiosos da Bíblia dizem. E quando Moisés foi organizar, quando era o dia de acontecer, a ordem foi: entre cada um em sua casa, passe o sangue nas portas, pegue, coloque uma roupa de quem está saindo de casa, bota a sandália no pé, come a comida ligeiro de madrugada, não deixe nada sobrando, pega o teu cajado, imagina você comendo com o cajado, como que alguém que vai sair fugindo, porque na hora que tocar o chofar, todas as famílias, de novo a casa. Cada evento que acontece na Bíblia, numa casa, numa família, quer desgraça, quer graça, quer bênçãos, quer maldições. O que nós assistimos no começo do que estamos falando hoje, foi um casal que entrou em acordo a respeito de um pecado. Eles concordaram. Raabe, a prostituta, quando Israel agora passa o Mar Vermelho, passa-se os anos do deserto, vão entrar em Canaã. Antes de entrar, vem um espia para ver a primeira cidade, que era Jericó. Quando eles estão dentro de Jericó, os homens perceberam que eram espias que estavam ali, queriam matá-los. Eles correm e se escondem na casa de uma prostituta, Raabe. E a casa da prostituta ficava em que parte da cidade? No muro. E o que ia cair de Jericó? Os muros. Mas não tinha como Deus salvar a família de Raabe se ela não estivesse unida em casa. A lógica diria: vai para a praça central, vai cair os muros, depois que morrer todo mundo, vocês fogem da praça. Não, você tem que ficar em casa. O lugar mais seguro para alguém é o seu lar. Se o seu lar deixou de ser o lugar seguro, onde Deus pode estar, onde a verdade é pregada, você está perdido. Se esse lugar é o lugar que tu sente a paz do Senhor, eu estou com pena de você. Ele pega Raabe e diz: fica em casa. É muito sério. Uma vez, a Bíblia Sagrada conta de Davi com os seus soldados, os 400, que depois chegou mais 200, né? Lá na caverna de Adulão, 600 homens. Eles tinham um homem chamado Nabal, que ficava perto, o terreno dele. E ele tinha muitas ovelhas, era um homem de posses. E ele levava, os seus pastores levavam as ovelhas de Nabal para pastar naquela região. E o exército de Davi protegia as ovelhas e os pastores de Nabal. E um dia faltou alimento. E Davi disse para os moços: vá lá e fale com Nabal, aquele rico, e diz para ele mandar alguma coisa para a gente poder cuidar dos meninos. E lembra ele que os pastores dele e as suas ovelhas pastam perto de nós há muito tempo, e nós nunca deixamos ninguém botar a mão neles, e nem nós mexemos em nada do cara deles. Lembra Nabal? E aí foram os meninos falar com o Nabal. Chega lá com Nabal e conta: oh, meu senhor Davi, ele pediu para tu mandar algum alimento, que nós estamos precisando, nós temos as mulheres, as crianças e tal. Nabal sabia que Davi tinha sido ungido rei por Samuel. Nabal sabia que Davi era da casa de Jessé, que tinham irmãos que serviam a Saul. Nabal sabia que Saul queria matar Davi, porque Saul perseguia, porque o Senhor mandou ungí-lo a rei. E Nabal desdenhou. Ele disse: quem é esse Davi aí?
Quem é a família de Davi? Quem é esse rebelde? Se Zé Ninguém que fica aí pelas cavernas aí. Eu não estou aqui para dar comida para vadio. Nada, espera que aqui não tem comida. Mas os seus pastores, as suas ovelhas, nós cuidamos. O problema é dele, eu não pedi para ele cuidar dos meus pastores e das minhas ovelhas. Esse vadio, não quero papo com ele. Chega a esposa de Nabal, Abigail. E ela diz, o que é que esses moços queriam aqui? Vieram aqui no nome daquele Davi, daquele vadio lá que não faz nada. Está aí contando história aí, querendo enganar os outros. Ele que vai trabalhar com aquela camada de vadio, porque a Bíblia diz que aqueles homens eram rejeitados pela sociedade, os primeiros soldados de Davi. Agora entra uma mulher que não aceita o pecado na sua casa. Ela olha para Nabal e diz, você é louco. Este homem é ungido do Senhor. Este homem protegeu nossas ovelhas e os nossos empregados. Este homem tem um exército de 600 homens. Se ele descer pela campina, ele acaba com a nossa casa, mata todo mundo. Você é louco, Nabal. Já fiz. Orgulho, avareza. Aí Abigail sai da frente, ela vai lá e pega umas mulas, pega uns meninos. Vem cá, nem deixou Nabal ver, porque sabia que ele era avarento, era orgulhoso. E ela pega e enche de alimento em cima das mulas, pega os moços e vem, e pelo caminho ela encontra Davi. E a Bíblia Sagrada, lê essa história na Bíblia, ela é linda essa história. E a Bíblia Sagrada diz que Abigail se jogou aos pés de Davi e disse, meu Senhor, não faça nada contra a minha casa, pois aquele homem, ele é louco. O meu esposo, ele é avarento e orgulhoso. O meu esposo, ele é louco. Ele não está dando direção para a minha casa. Tem misericórdia da minha casa, meu Senhor, não faça nada contra. Davi ouviu a mulher, diferente de Safira. Ela não aceitou o pecado no seu lar. Ela não aceitou maldições sobre os seus filhos. Por causa de um esposo desvanecido, fora do propósito. E Davi perdoa, Davi pega a comida e volta para o seu local de acampamento. E ela volta para casa. E quando ela chega, ela vai direto em Nabal. Diz, olha homem, você é um idiota. Você está fazendo coisa que desagradou a Deus, tocou na unção de um homem. Eu peguei as mulas, enchi de comida, peguei uns servos e fui pelo caminho, encontrei Davi vindo para cá. E dei a comida para eles, e ele aceitou o perdão que eu pedi em teu nome. Você está provocando maldição sobre a minha casa. O teu orgulho, a tua avareza está destruindo a minha família. Eu não vou mais aceitar o teu orgulho, a tua avareza, que está impedindo meus filhos de viverem as promessas. Não vou mais aceitar. E a Bíblia Sagrada fala que Nabal ficou perturbado no espírito, ficou incomodado. Por que essa mulher foi fazer isso? Vai para lá dar comida para malandro? Por que Davi estava vindo para cá? Se ele viesse, ia matar todo mundo. E a Bíblia Sagrada fala que de madrugada Nabal infartou, fulminante. Porque todo orgulho precede a queda de um homem. Morreu. Mas a história não acaba aí. Davi soube o que aconteceu. Ele diz, traga a Abigail, eu quero falar com ela. O que aconteceu? E ela veio. E a Bíblia diz que Abigail era uma mulher formosa aos olhos. A gata. Não tanto quanto você, meu amor, com certeza. É impossível. É impossível. Pelo menos eu nunca vi na minha geração. Verdade. Aí ela vem e Davi olha para ela. O que aconteceu? Não sei, ele foi dormir, ele estava preocupado durante a noite, porque ele entendeu que ele errou, ele estava em pecado, e eu denunciei o pecado dele, e ele morreu. Aí Davi olha para ela, o que vai ser da tua vida agora? Não sei, estou meio sozinha, carente, casado com um cara que nunca foi homem de verdade,
cara que vivia mentindo e trapaceando. E Davi olhou para ela e disse assim: mas eu também estou aí sozinho. Eu sei que eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou um rei com 600 rejeitados. E ela, como ela era esperta, ela disse: mas eu sei que sobre você tem uma unção. E ela se torna a esposa de Davi. E agora o orgulhoso e avarento não perdeu sua esposa, perdeu todas as ovelhas, todas as vacas, todo o gado, todos os empregados e a mulher dele ainda. Porque ele não soube trabalhar o seu lar. Ele não soube cuidar da sua casa. Um homem, quando vai para a guerra, ele não leva a família junto. Estou indo para a guerra, vamos junto, né? Imagina, Fábio, estou indo para a guerra, vou levar a Lília, vou levar a Sofia, vamos para a guerra, não vamos para a guerra, tá? Lá tem a minha tendazinha que eu vou, mas eu não consigo ir para a guerra sem você. Eu não vou para a guerra sem tu, Lília. Se tu não for comigo, eu não vou para a guerra. Não, então vamos. Ela vai lá, tu fica na tenda enquanto eu vou matar os homens, e daqui a pouco eu volto para almoçar. Não, o homem vai para a guerra e deixa a esposa guardada com os filhos em casa protegidos. E quando ele volta da guerra, ele tem um lar para ele poder descansar. Moisés, quando foi tirar o povo do Egito, Moisés pega Zípora, leva até Midian e deixa ela na casa do seu sogro. Quando chegou, Jetro olhou assim: olha Zípora, os meninos, que legal. Ei, como é que está? Tudo bem? Ei, Moisés, meu sogro, tudo bem? Moisés era um jovenzinho de 80 anos. Verdade. Quando ele tira o povo do Egito, ele já tinha mais de 80 anos. E ele vai e fala: eu quero deixar minha esposa e meus filhos aqui, porque eu vou tirar o povo do Egito e o negócio vai pegar. Vai ser tropa de elite, osso duro de roer. Farol vai vir atrás, o negócio vai esquentar a chapa, e eu não quero expor a minha família. Ele tira a chapa, esquenta, Farol vem atrás com seus cavalos, e corre, e abre o mar, e leva o povo, e o anjo vem atrás. A Bíblia diz que os anjos iam na frente e atrás. Os anjos criaram distância entre os hebreus e os egípcios. Mano, não foi um negocinho tranquilo e legal de fazer. Foi tenso. Deus nunca livrou Israel da guerra, mas Deus livra Israel dentro da guerra. Sempre foi assim. Aí passou o Mar Vermelho, entraram no deserto, daqui a pouco vem Jetro. Eu acredito, quando Moisés viu Zípora chegando e os filhos, ele se alegrou no coração: ai, que bom, minha família está de volta, porque no final do dia eu tenho um local para mim ficar em casa. Tudo aconteceu em casa. Moisés passa-se o tempo, ele morre, entra Josué. Josué com toda a rapaziada que nasceu no deserto. Chega lá na frente, todo mundo começa, sabe assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Começaram a pegar os ídolos dos seus pais e começaram a arrumar a casa, botar em cima das prateleirazinhas, botar em cima da mesinha no canto. Fizeram um altarzinho no canto, um congá, fizeram um oratório e foram botando os ídolos dos egípcios, dos amorreus, foram colocando, e Josué percebeu aquilo. Josué não falou para eles assim: olha, vocês vão ser amaldiçoados, vocês vão para o inferno, porque estão adorando a ídolos, só deve adorar o Deus invisível, aquele que não tem escultura sobre ele, nem imagem. Não, ele não falou nada disso. Ele só chamou o povo e disse assim: ó, galera, é o seguinte, se vocês querem seguir os deuses dos seus pais, se vocês querem viver dentro dos pecados geracionais da sua família, se vocês querem viver dentro das maldições familiares, se vocês querem aquelas coisas que veio lá do pecado, do passado, e você quer continuar dentro desse lugar, na tua casa, o problema é seu. E Josué encerra dizendo assim, Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim, da minha casa não sai mentira, não sai adultério e prostituição, não sai engano, da minha casa não. Se vocês querem se perder, vão para o inferno, problema de vocês, mas a minha casa será guardada no Senhor. Na minha casa não. Quando José fala isso para o povo em 24:16, porém
Se vos parecer bem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam do além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora olha o que o povo fez. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Sabe o que o povo diz? Já entendemos. Josué, nós estamos no meio de um povo escolhido por Deus, então nós não vamos brincar com aquilo que Deus pediu. Irmãos, é perigoso você estar no meio de um lugar onde a régua subiu. Essa é a maior guerra do remissão. Bota alguém para fazer a remissão, começa a tratar, confrontar o pecado. Se alguém da casa não entendeu, ei, a igreja começou de um jeito e ela vai acabar do mesmo jeito. A igreja começou com Ananias e Safira sendo mortos porque andavam no meio de um povo que vivia em santidade. Sinais e maravilhas se faziam por meio dos apóstolos. Eu tenho viajado, eu tenho vivido coisas que você não tem ideia. Não sei se eu falei da menina dos pés que foram curados aqui. Falei? Não, né? Fui pregar numa igreja, irmãos, e quando terminou o culto, um pai trouxe a menina de 8 anos de idade no colo, com os 2 pés dela enfaixados. Ela tinha uma doença no pé, carne viva e cheia de pus, os pés da menina, e ela não podia, há muito tempo não botava os pés no chão. O Júlio está aí, não? O Júlio é membro daquele, estava lá no culto. Aí eu orei para a menina, os pais, no final do culto: pastor, nossa filha tem um problema assim, assim nos pés e tal e tal. Não, nós vamos orar, Jesus vai curar ela, querido. É uma menina de 8 anos, é Betina o nome dela, coisa mais linda, moreninha. Aí eu peguei, não, vamos orar pela Betina. Peguei o óleo, os pezinhos dela enfaixados assim, sujos de pus. Botei a mão e ungi os pezinhos dela, orei por ela. Ela no colo do pai, ela não podia literalmente colocar os pés no chão. Era da cadeira para o colo do pai, do colo do pai para a cadeira, que ela era uma meninota grande, 8 anos. E orei por ela e declarei a cura dela. No sábado à noite eu preguei nessa igreja. No domingo pela manhã, quando a Betina acordou, seus pés estavam cicatrizados. E depois de muito tempo ela pisou. Ah, meu Deus! Lindo! A glória é tua, Senhor! Aleluia! E aí o pastor filmou e mandou para mim chorando. Ele mandou para mim dizendo: pastor, ela foi dar um testemunho no domingo à noite, de sandalinha no pé, correndo e brincando na igreja. E o pastor filmou: pastor, olha a Betina, pastor. Eu olhei o pé dela, tem cicatriz no pé dela.
Jesus diz assim: é necessário que haja escândalo, mas ai daqueles por quem entrar o escândalo. Aí um ai de Deus, ele revela agora o que era melhor para o camarada do que escandalizar. Alguém sabe, alguém lembra o que o Jesus falou? Melhor era o quê? Amarrar uma pedra ao seu pescoço e se jogar no mar. Sabe o que Jesus falou? Era melhor que tivesse se suicidado. Porque quando ele tirou a sua própria vida, ele prejudicou a ele mesmo, não prejudicou os outros. Agora fala de julgamento. Fala do dia do juízo. Não estou dizendo que é para fazer isso, mas ele falou: melhor era que tivesse feito isso do que ter escandalizado a minha obra. Só que a igreja está chegando no tempo que não vai dar mais tempo para escandalizar, né? Nisso Safira não tiveram tempo. Você imagina a Regina, olha aqui, Ananias e Safira vão lá para Pedro: pois é, nós vendemos por 5. Oh, tá bom Ananias, tá bom. Ananias sai na boa, daqui a um pouco ele já vai falar com os amigos. Aí chega a Safira atrás. Eu vim procurar meu esposo Ananias, onde é que ele está? Pedro disse: ele estava aqui agora há pouco, deve estar conversando. Quantos de nós que tivemos a oportunidade de confessar um pecado e negamos ele, pensando estão enganando alguém, além de nós mesmos? O Espírito Santo de Deus tem me incomodado para pregar essa palavra, porque a régua está subindo e ela começa a denunciar. Vocês são melhor do que... Não. A igreja de Cristo na terra está passando por um processo anunciado por Jesus, que aconteceria nos últimos dias. A igreja está se separando. Os bodes e as ovelhas estão começando a se separar. O Senhor fará essa divisão. Não diz que isso será natural. Lá no texto diz assim: e Ele porá os bodes de um lado e a ovelha do outro. Ele vai colocar. Não é um processo natural, é um processo espiritual. A igreja está se separando, as ovelhas são guardadas, o trigo é guardado, o joio vai para o fogo. As loucas, elas vão atrás de quem continua enganando, vendendo azeite. As sábias esperam a porta abrir. A igreja entrou num processo espiritual de separação. E agora, chegamos nos dias em que os sacerdotes se voltarão para os seus lares novamente e restaurarão o altar do Senhor no meio da sua família. E sua esposa e seus filhos serão abençoados, não por causa das promessas agora, mas porque agora existe um homem de Deus dentro da sua casa, que os guia no temor e na busca do Deus vivo, o Deus de Israel. Eu não estou ameaçando, no sangue de Jesus tem poder, eu estou pregando a verdade. E pode ficar tranquilo, quem vende azeite vai continuar vendendo azeite, fazendo show, performance, né? Performance, mexendo calma, vai continuar vendendo azeite, porque ele não vai parar com os vendedores de azeite, ele não vai nem deixar o joio do meio do trigo sair. Ele diz que ele vai tirar naquele dia. Só que as loucas e as sábias não estarão juntas quando a porta abrir. Elas não estarão convivendo. A igreja começou de um jeito e ela vai encerrar do mesmo jeito. Os mentirosos, eles não suportavam a presença, o próprio Espírito os bania. Ei, o mundo está perdido, pervertido, em todos os níveis, está difícil.
O mundo está complicado. Só que a igreja continua santa. A igreja, ela não está envolvida com a imundice do mundo. Então, se você está envolvido com a imundice do mundo, você não faz parte da igreja. A igreja, ela é santa. Ele não vem buscar uma prostituta. Ele vem buscar uma virgem. Ele vem buscar uma pura. Nunca em toda a história houve tantas ferramentas de cura dentro de uma igreja como temos nesses dias. É só querer ser tratado. É só querer ser curado. Eu vi um amém. É isso mesmo. Não dá mais tempo de brincarmos com a verdade. Não dá mais tempo de brincarmos com ela. Por quê? Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Ele é o 10º versículo para o final da Bíblia. Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia. Então, encerrando-se o tempo da igreja, dizendo: o que vês escreve em livro e manda, Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. É como se ele dissesse assim, ó: o gargalo do funil chegou, agora só tem duas coisas: bode de um lado, ovelha do outro, trigo de um lado, joio do outro, loucas de um lado, sábias do outro. Agora é o seguinte: quem é justo continue fazendo justiça, quem é santo continue a santificar. Agora quem é injusto, quem é mentiroso, quem é enganador, continue enganando. Quem é imundo, continue nas tuas misérias de imundo, de prostituição, de adultério, tudo quanto é nojento, continua. Só que agora não dá mais tempo para nada. Encerrou o tempo das coisas. Não dá mais tempo de continuar de qualquer jeito. Talvez você está na igreja há 20 anos, 30 anos, 40 anos, com o mesmo pecado escondido. Alex, agora não dá mais tempo, né? Agora está dando uma chance de resolver que lado a gente vai ficar. Talvez você é crente já há 50 anos. O pecadinho de estimação agora não vai dar mais para continuar. Até que ele veio junto, aquele demoninho de estimação. Agora está na hora de largar ele. Está chegando o momento de largar ele. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que prostituía não prostitua mais. Chegamos no tempo de sermos justos. E sabe o que é lindo? Não é um estereótipo, não é uma roupa, um cabelo. Não, não é. É caráter. Hoje tu vê um cara de terno e gravata, pornográfico e prostituto. Tu vê um cara todo bombadão, todo saradão de academia, homem de uma mulher só, justo nos seus negócios e temente a Deus. Não é mais um estereótipo. Agora é um posicionamento. Eu acredito que você entendeu o que foi pregado. Eu só peço a Deus que seja uma verdade na minha vida também e na sua. Chegou o tempo, quem é santo que se santifique mais ainda. Quem é justo, honesto, continue a praticar mais ainda a honestidade, mesmo no meio do mundo tão corrompido. O que é difícil, né, Josias? Fazer negócio no mundo tão corrompido. Às vezes tu perde negócio por causa do vagabundo que mente, que engana. Quer comprar lá, compra, mas a minha mercadoria não é igual aquela lá. Perde negócio porque tem gente que se corrompe. Agora tu vai se corromper? Não vai. Continua. Quem é justo, continue praticando justiça. Faz a coisa certa. Agora o cara que é do rolo, vai continuar no rolo, deixa ele lá. Não se corrompa, porque não dá mais tempo para isso. E Deus está em todos os lugares. É melhor ficar vermelho 3 minutos confessando um pecado para alguém do que amarelar uma vida inteira.
e perder a eternidade. Jesus está voltando. Feche os olhos, por gentileza. Uma vez, quando o povo estava perdido em Israel, Deus falou pelo ministério de Jeremias, no capítulo 9, no versículo 21, ele dizendo: a morte entrou pela janela dos nossos palácios, para acabar com as crianças na rua e destruir os jovens na praça. O que Deus falou para Jeremias? O pecado está dentro das casas, por isso que na rua todo mundo está perdido. Jeremias 9, 21, o pecado entrou pela janela das nossas casas, matando as crianças nas ruas e destruindo os jovens nas praças. Não é o que está acontecendo na rua, é o que está acontecendo dentro de casa. Estamos sendo permissivos, por isso que depois se manifesta fora. As maiores podridão conosco, com a nossa família, porque não estão protegendo a nossa casa. Ananias e Safira tinham maldição no seu lar, mas diante de Deus não conseguiram permanecer mais. Vamos orar. O pessoal do louvor pode me ajudar aqui.